Oi, pessoal, espero que vocês estejam bem. Meu nome é Nerie Bento, eu fui convidada pelo projeto Criando Criadores para conversar com vocês a respeito de marketing digital. Esse tema é um tema bastante amplo, então a gente vai trazer aí uma introdução apenas, muito mais focado em mídias sociais, ok? Vou iniciar me apresentando para a gente já estreitar essa relação e vamos embora. Bom, quem sou eu? Como eu falei, meu nome é Nerie Bento, eu sou assessora de imprensa, sou expert em marketing digital, sou produtora cultural e sou curadora. Eu sou sócia proprietária da Crush Assessoria. A Crush, ela é uma agência focada em imprensa digital, enfim, todo coisa de comunicação e produção, e trabalha especificamente com artistas negros e culturas negras no geral. Nosso foco sempre foi esse, não que seja exclusivamente esse, mas a grande parte da Crush trabalha assim. Então, eu trouxe aqui um pouco dos clientes que eu já trabalhei. Eu trabalhei já com Sabotagem, né? Na verdade, o legado póstumo do Sabotagem, com a família Sabotagem, aí durante 8 meses. A Crush, ela foi a empresa que trouxe a Oxum para o Brasil pela primeira vez. Então, a Crush, junto com a Movimentar Produções, trazem a Crush e eu faço toda a parte de comunicação, estratégia de marketing, de divulgação, toda a parte de imprensa. Além da Oxum também, internacionalmente a gente trouxe a Sandra Isador. Para quem não sabe, a Sandra, ela é multi-instrumentista, cantora, ela é ex-companheira do Fela Kuti, participou do movimento Panteras Negras, né? Ela foi do partido Panteras Negras, ao lado de Angela Davis, enfim. E aí eu já cuidei das contas digitais de uma série de artistas, então, Slan das Minas, SP, Preta Rara, Saulebar, sou sócia proprietária, sou sócia também da Black Pipe Entretenimento, né? E atualmente eu sou assessora de imprensa do Centro Cultural São Paulo e diretora de comunicação da Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop. Bastante coisa, tem muito mais, mas basicamente é isso. O objetivo dessa oficina é ensinar técnicas básicas assim, para geração de conteúdo e autogestão das redes, né? Para que vocês saiam dessa posição de usuário e comecem a se pensar como ou criadores de conteúdo ou como empresa. E aí, o que seria então o marketing digital que a gente ouve tanto falar? É muito comum a gente pensar marketing digital a partir daquelas pessoas que falam: olha, ganhe 1.000 seguidores, como fazer para ganhar milhões de seguidores? Olha, foque em vendas. O marketing digital, ele é de fato muito direcionado à venda, né? À empresa, à venda, a gerar receita. Mas existe o marketing digital de influência, existe o marketing de influência que não deixa de ser digital, e é sobre esse que a gente vai falar. Então, basicamente, são uma série de ações de comunicação que empresas, né, e aí no caso nós, como pessoas, utilizam por meio da internet, da telefonia celular, enfim, de meios digitais. Então, os principais pilares do marketing digital são as mídias sociais, os blogs e sites, né, e uma técnica chamada SEO, que é uma técnica de ranqueamento do Google, de pesquisas, de sites de pesquisas, que coloca a sua página lá em cima. É aquele tão famoso que as pessoas comentam muito, AdSense. Mas aqui a gente vai falar sobre mídias sociais. E das mídias sociais, que tem várias, a gente está trazendo Facebook, Instagram e Twitter. Eu escolhi essas três porque elas ainda são a trindade das redes sociais, né? São as que mais movimentam e é onde a gente está comercializando o nosso produto, a nossa arte, a nossa empresa. Bom, primeiro eu vou falar do Facebook. Não parece, mas o Facebook ainda é a maior potência social, né, de mídia social. Então a impressão que dá é que está todo mundo migrando do Facebook, o Facebook está obsoleto e que não estão tendo alcance com o Facebook. De fato, algumas coisas são verdades, mas ainda é a rede mais acessada, e aí eu trouxe alguns dados que são de 103 milhões de usuários ainda estão no Facebook, 54% são mulheres. Então, esse é um dado muito importante, porque esse marcador nos diz que tipo de persona, né, que tipo de pessoa e público
estar nessa rede social, e então isso diz muito sobre que tipo de conteúdo a gente pode gerar, pensando que as mulheres de fato vão dominar o mundo, as mulheres elas pensam à frente de uma série de coisas, né? As pautas das mulheres são pautas muito específicas, então entender esse marcador é muito importante na hora de pensar o conteúdo que você vai gerar. E aí, falando do Facebook, mas não só do Facebook, já pensando aí em Instagram também, existem alguns pontos que são importantes da gente tocar, que é eles que vão nortear toda a nossa conversa, tá? A primeira é a identidade visual. Então, assim, a identidade visual é a forma como você decora a sua casa. Então, ela diz muito sobre você, né? Qual é a cor que você vai usar, qual é o padrão que você vai seguir de cores, de tipo de letra, de tipo de escrita, né? A capa que você vai usar. Então, a identidade visual, ela fala muito. Então, você colocar ali uma foto mal feita, né? Uma capa qualquer que não diz muito sobre você, isso tudo impacta no alcance que você quer ter com a sua rede social. Informações. O que seriam informações? São aquelas informações que precisa ter nas suas redes, são informações básicas. Quem é você? Por onde eu te acho? Né? É muito comum, por exemplo, eu que faço contratação, às vezes eu vou atrás das redes sociais da pessoa para contratar ela. E aí eu não acho e-mail, não acho um telefone, não acho um Linktree, nada assim sobre a pessoa. Então fica mais difícil do seu contratante te achar ou dos seus clientes te acharem. O conteúdo que você gera, né? E aí a gente está falando assim do que é 80% da rede social, é o conteúdo que você gera, se é um conteúdo relevante, né? Se é um conteúdo de influência, se você tem influenciado as pessoas através do que você gera de conteúdo. Esse é um que a gente vai falar bastante aqui, tá? A frequência com que você posta e a frequência também com que você dialoga com o seu público. A gente vai falar um pouquinho mais para frente disso, do quanto isso é importante, do quanto isso ajuda no algoritmo, mas a frequência diz muito. E aí depois tem alguns mitos que as pessoas usam em relação a quando eu devo postar, qual hora que eu devo postar, a gente vai falar mais para frente. E os marcadores. Os marcadores são aqueles analíticos que a gente consegue ter acesso no Facebook e que às vezes não diz muito para ninguém, mas aquilo é fundamental. Por exemplo, para quem trabalha com rede social, aqueles marcadores dizem quem são as pessoas que acessam suas redes sociais, né? Se é homem, se é mulher, qual hora que acessa, qual dia da semana que acessa, qual publicação sua teve mais seguidores. Porque a rede social, a estratégia que você usa na rede social, se ela não for medida, ela não vale de nada. Então, lembra lá no começo que eu falei, a gente vai sair dessa posição de usuário, de vou postar qualquer coisa, qualquer hora, a hora que eu quiser, quando eu tiver vontade, boa, deixa aí, a Deus dará. Para uma pessoa que minimamente esteja postando estrategicamente e esteja medindo, né, o resultado daquilo. E a gente mede através de marcadores, tá? E aí eu trouxe, então, cases. Amo cases é tudo, porque eu acho que é o que vai, assim, visualizar, mostrar pra gente o que acontece. Então, pensando aí na identidade visual primeiro, eu trouxe aí um dos meus artistas, que é o do MC, e aí ele tem ali a fotinho dele bonitinha, uma fotinho de perfil, que é a capa do último álbum dele. E aí tem a capa dele, a capa do Facebook, gente, ela é o banner de vocês. Então, assim, banner é caro, custa caro você anunciar num banner. Então, vamos pensar em usar essa janela como forma de trazer, converter para a gente. Então, ali na capa o Dô está promovendo uma ação que ele está fazendo naquele momento, que é a participação no programa Happy Box. Então, a capa ela pode ser o momento que você vai divulgar um projeto, no caso da música, um som, enfim, no caso de uma loja, um produto. E sempre é legal que você tenha ali os contatos também da sua empresa. Ah, eu não estou lançando nada, não estou fazendo nada específico nesse momento. Deixa uma capa padrão, então,
né? Mas que aí coloque ali os seus contatos, o seu e-mail, o seu telefone, caso você queira divulgá-lo publicamente, né? As suas outras redes sociais, seu canal de YouTube, seu Instagram. Então, pensem a capa como um banner de vocês, tá ok? Aí a gente trouxe aqui, por exemplo, do sabotagem. Trouxe para vocês também verem como que a gente faz. No Sabota, toda vez que a gente vai lançar um produto novo, a gente troca a capa. O Sabota ele é muito forte na Spotify, né? Ele tem um contrato com a Spotify, então a ideia sempre é promover a Spotify. Então, todas as capas do Sabota vai ter um logo da Spotify, né? Porque é isso que ele precisa promover. E ali eu coloquei as outras redes sociais para a galera acessar, porque o Sabota é um artista póstumo, então ele é monetizado através da obra que ele deixou, e essa obra é uma obra musical, então a família monetiza através dos ouvintes, não? As pessoas têm que, a gente força eles a ouvirem as músicas no Spotify, a acessar o conteúdo que vai para o YouTube, enfim. E aí tem da Preta Rara, por exemplo. Essas capas são um pouco mais antigas, tá? Mas é super válido, eu sempre mantenho por conta do padrão. A Preta Rara, a mesma coisa. A Preta Rara ali no caso tinha assessoria de imprensa, então também é legal você mostrar que você tem uma equipe de assessoria de imprensa, que quem cuida disso é você. Tem ali uma foto de perfil bacana, né, que dialoga com a capa. Se vocês verem a tabela de cores, a tabela de cores dialoga. Então, essa é a identidade visual que é legal você ter aí no seu Facebook. Tá? Informações. A informações, ela fica muito nesse campo aí sobre. Então, por exemplo, eu quero, às vezes, recentemente estou fazendo um festival e eu tive que pegar o release do artista. E o artista não me mandava o release, não tinha release no Google e nada. Então, eu entrei lá no Facebook dele e lá em sobre tinha um release dele. Então, isso me ajuda muito. Ajuda os contratantes bastante. Então, tá ali todo o release. Mantenham, tá ali não é à toa. Mantenham ali aquela informação alimentada. Mudou alguma coisa, porque é meio que isso. A gente cria a conta de Facebook, larga lá e deixa. Atualiza, mantém essas informações atualizadas. Uma coisa que é muito comum as pessoas perguntarem, Nerie, eu sou pessoa física, né? Eu tenho aí a minha rede social pessoal, onde eu tenho lá até os meus 5.000 amigos, e quando não atinge essa marca, essas pessoas viram todas seguidoras. Eu devo continuar promovendo o meu trabalho nessa rede ou eu crio uma fanpage, né? A fanpage, ela é exclusivamente um formato profissional. Então, eu sempre sugiro todo artista, produtor cultural, pessoas que estão em empresas que atuam na cultura, precisam ter as suas fanpages. Por quê? Porque é só através da fanpage que você consegue promover anúncio, né? Depois a gente vai falar mais para frente, mas assim, hoje o maior marcador do Facebook é anúncio. O Mark Zuckerberg força hoje as pessoas a crescerem no Facebook fazendo anúncio, investindo na plataforma. Organicamente, nesse momento que a gente está, subir os números no Facebook é muito difícil. Você consegue subir os números do Facebook investindo, e você só consegue investir através de anúncios se você tiver uma fanpage. Outra pergunta, coisa que é muito comum, mas eu não tenho tanto conteúdo assim para gerar. O que é recomendado? O que você, ao invés de você postar na sua rede profissional, pessoal, posta na sua rede profissional, né, na sua fanpage, e compartilha para a sua rede pessoal. Então, se você vai divulgar um flyer de uma ação que você vai fazer, de um evento que você vai participar, coloca na fanpage e compartilha na sua pessoal, né? Então, assim, e lembrando, conteúdo não é só agenda, conteúdo não é agenda, os artistas confundem muito, eles acham que conteúdo é só agenda ou campanhas. Então, eu vou lançar um disco, isso é conteúdo. Eu vou fazer um show, isso é conteúdo. Não, a gente hoje está falando de influência. Então, influenciar é também dialogar com o público sobre coisas que você gosta, com base nas perspectivas de que você acredita de mundo. Isso é muito importante hoje.
o artista está conectado. Artista que só está fazendo arte hoje tem bastante dificuldade em ter alcance nas redes sociais. Então, é muito importante que vocês ampliem esse pensamento, né? De que fazer arte hoje, que fazer arte é política. Então, politicamente, como você se posiciona no mundo e conversar sobre essas coisas que te cercam também é conteúdo interessante para um artista gerar. E aí eu peguei aqui um exemplo da Carol Conká, porque a gente entrou no ponto. Conteúdo. Então, conteúdo aí a gente tem assim um leque enorme de possibilidades de conteúdos que a gente pode gerar. O Facebook, o foco dele, ele é texto, né? O Facebook, ele foi criado para permitir que as pessoas desenvolvam melhor as suas ideias. Essa ainda é a maior característica do Facebook. Mas isso não quer dizer que você não possa postar um conteúdo, por exemplo, como esse da Carol. Ao invés do texto, ela foi lá e fez uma arte, né? A agência que cuida da carreira dela foi lá, fez uma arte e fez uma provocação. Onde você ouviu o som da Mamacita pela primeira vez? Essa é uma estratégia que eu vou falar depois, lá na hora do Instagram, que é uma estratégia extremamente usada, que são essas perguntas que as pessoas fazem. Então, esse é um conteúdo que gera muito engajamento. Por quê? Porque você provoca a pessoa a comentar. E cada comentário, cada curtida, isso tudo gera engajamento. O que o engajamento traz para mim, Mirie? Assim, porque o pessoal vai lá, curte, comenta, o engajamento, ele sobe o seu ranking, ele sobe os seus números, e quando você, então, vai apresentar o seu portfólio para uma marca, por exemplo, quando você tira um analítico e mostra que o seu engajamento é alto, a probabilidade dessa marca se interessar por você é muito grande. Como que funciona isso? Hoje, toda pessoa que trabalha com conteúdo, ela pensa em dialogar com marcas, né? São as marcas que financiam as redes sociais através de ações de marketing que podem ser em collabs com influenciadores, com projetos, com pessoas, com artistas, enfim. E aí, o que ela quer? Ela quer ser vista. Ela quer ser vista através do olhar de quem? De pessoas que têm bastante engajamento. Então, se você é bastante engajado, tem bastante influência nas redes sociais, isso te ajuda muito a negociar com as marcas, enfim. Então, basicamente é isso. Aqui é um outro tipo de conteúdo. Netflix, né, gente? Netflix é bafo, Netflix é campeã aí de conteúdo. Netflix, na verdade, ela renovou assim a forma de se posicionar. Hoje, depois que veio a Magalu da Magazine Luiza, a menina lá da Natura, que viraram avatares, mas assim, quem trouxe muito isso foi a própria Netflix, né? Então, a Netflix, ela se posiciona como uma pessoa, ela usa o gênero A, né, o gênero feminino, então ela faz perguntas, ela faz provocações. Aí a gente tem um exemplo, por exemplo, o que você faria se o seu filho endiabrado, literalmente, pequeno demônio está pronto para possuir o seu domingo? Também faz uma pergunta, que é uma outra estratégia que eu vou falar para vocês mais para frente. Olha que estratégia, que conteúdo legal. O que esse conteúdo nos diz? Além dele ser um conteúdo bacana, ele diz que esse motel ele está antenado ao que está acontecendo. Então, esse conteúdo ele foi gerado já há algum tempo, quando aquele joguinho de ficar procurando Pokémon estava rolando no mercado e estava todo mundo caçando Pokémon. Então, ele usa de assuntos que estão no momento, né, que a gente chama de top trends, e converte isso em conteúdo. Então, no mercado cultural, o que isso poderia nos dizer, por exemplo? Tá vendo muita discussão sobre negros no mercado de trabalho. Então, você usar desse assunto que está sendo discutido agora e gerar um conteúdo voltado a esse assunto, a probabilidade do seu conteúdo viralizar é muito maior, porque são assuntos que estão sendo pesquisados na internet naquele momento.
Então, assuntos momentâneos, pontuais, atuais, é muito legal a gente utilizar. E aí, por exemplo, uma ação de marketing, uma ação de publicidade que foi feita com um influencer, né? O Félix, eu trago ele também num case do Instagram. O Félix, ele é um influencer negro que começou trabalhando no McDonald's, hoje ele não trabalha mais. E aí ele criou o próprio slogan do McDonald's, assim, paralelamente, ele alavancou muito o McDonald's. O McDonald's viu ele como um potencial produto, né, uma potencial janela publicitária, convidou ele para fazer esse trabalho. Um desses conteúdos é vídeo. Existe uma tríade também no marketing digital que funciona assim. As pessoas, elas acessam mais vídeos, elas são propensas a acessar mais vídeos. Depois de vídeo, elas são receptivas a imagens. E, por último, elas são receptivas a texto. Existe aquela frase de que as pessoas não gostam de ler, e é fato, as pessoas não gostam. Mas depende do texto também, depende do assunto. Então, às vezes, se você quiser criar uma ideia, construir uma ideia um pouco mais elaborada, né, falar de um assunto mais sério, é mais interessante, então, que você faça um vídeo do que você escreva um texto, que a chance daquela pessoa assistir é muito maior. E aí, então, por exemplo, a gente tem aí um vídeo com mais de 300 compartilhamentos, enfim. São alguns cases que eu estou trazendo para vocês para a gente ir conversando sobre isso. Interagindo com o público. Um dos maiores engajamentos que tem nas redes sociais é o público interagindo com você. Só que não basta só o público interagir com você, você também precisa interagir de volta com o público. Qual que é a ideia macro do marketing digital, do uso das redes sociais? É prender as pessoas o maior número de tempo possível conectados às redes sociais. É um bafo, é uma discussão bafa que, enfim, passa aí por neurociência, neuromarketing, mas no final as empresas de tecnologia, de internet, elas querem que isso aconteça. Então elas vão trabalhar para quem trabalha para elas. Essa é a regra macro do Facebook, do Instagram e de qualquer outra rede social. O Mark trabalha para quem trabalha para ele. Então, se você está lá engajando aquele conteúdo e dando atenção para o seu público e fazendo com que o seu público fique preso mais ainda na sua rede, no seu conteúdo, o algoritmo te ajuda mais ainda a fazer isso. Vocês entenderam a lógica? Trabalha para quem trabalha para ele. Então, interaja com o seu público. Não à toa, vocês vão perceber que os conteúdos de vocês que mais tiveram uma janela de tempo maior foram os conteúdos que vocês interagiram, né? Todo conteúdo que você gera tem um prazo de validade. Em cada rede social, ele tem um. Então, no Facebook, um conteúdo, ele fica circulando na timeline em até 48 horas. Depois disso, ele foi embora, desapareceu. Mas, se você fica interagindo e aquele conteúdo continua engajando, e a pessoa vai lá e comenta, e você vai lá e responde, outra pessoa vai lá e comenta, a janela dele aumenta para até 72 horas. Isso, para o seu engajamento, é muito bom, ok? Principalmente se logo depois daquelas 72 horas você joga um outro conteúdo em cima. Então, você vai estar com engajamento e alta, a probabilidade do seu segundo conteúdo também engajar, né, também ter alcance, é maior. Então, sempre interajam com o público de vocês. Imagina, sabe aquela conversa de comadre, onde você fala, e a pessoa não responde? Uma hora você vai falar, gente, não quero falar com essa pessoa, porque a pessoa não responde, não se comunica comigo, não dialoga. Então, inclusive, é antiético e é não educado você ter pessoas que comentam nas suas postagens e você nunca responde, você não curte. A probabilidade daquela pessoa ir se cansando de você e te deixar de te seguir é muito grande. E eu sei que quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, vocês vão falar assim, eu não comento minhas postagens, eu não curto nada de ninguém. Então, vamos mudar este quadro.
E aí eu tô indo para o Instagram. O Instagram, eu vou falar um pouco mais dele propositalmente, porque o Instagram é a rede social do momento. Na verdade, ela é a rede social do momento desde 2019 e ela continua sendo tendência em 2020, possivelmente em 2021. Mark Zuckerberg está investindo pesadíssimo no Instagram, né? A partir do momento que eles compram o Instagram e começam a investir uma série de recursos. Então, recentemente, aí a gente teve o Reels para competir com o TikTok, mas a ideia não é ser uma segunda versão do TikTok. Tem outras ideias aí para o TikTok, para o Reels, enfim. E aí, uma coisa que pouca gente sabe é que o Instagram, ele te apresenta 3 tipos de experiências. A primeira é a de usuário. O que seria isso, Neri? Essa experiência é você estar no Instagram apenas para consumir o que está lá. Você não tem pretensão nenhuma de que os seus conteúdos viralizem, de que as pessoas acessem o que você gera de conteúdo, de que você aumente seus seguidores, de que aquilo seja uma janela para comercializar os seus produtos, o seu trabalho, o que você faz. Você só está ali como usuário. O que vai acontecer com isso? O algoritmo, ele vai te entender assim, como? Através da configuração do Instagram. Na configuração do Instagram, existem 3 opções. Você ser usuário, né, conta pessoal, que é o usuário, você ser conta criador de conteúdo e você ser conta comercial. Aonde isso, né? Você vai lá agora, vai abrir o seu Instagram, vai em configurações, vai em conta, lá embaixo vai ter as opções assim em azul. O correto sempre é ter 2 opções em azul aparecendo. E essas opções azul precisam ser as que você não quer estar categorizado. Um exemplo. Neri, eu não quero ser um usuário na rede social, eu quero ser um criador de conteúdo. Então, lá na configuração, precisa aparecer usuário e em comercial. Por quê? Isso quer dizer que você já está como criador de conteúdo. Pode acontecer de alguns Instagrams não aparecer só uma opção. Isso quer dizer que o seu Instagram não está atualizado. Você vai entrar lá no Play Store e vai atualizar o seu Instagram, porque você precisa aparecer a opção criador de conteúdo para você. Por que eu estou dizendo isso? Porque o usuário, ninguém quer ser. Todo mundo quer vender algo, todo mundo quer vender que seja a sua arte, né? Eu sou dançarina, eu quero vender o meu trabalho com dança e a partir disso, contratantes verem meus vídeos de dança e me contratarem. Eu estou vendendo algo. Eu sou um artista visual, eu faço desenhos, eu quero que as pessoas vejam os desenhos que eu faço para me contratar, empresas me contratem para fazer ações com a minha arte. Eu estou vendendo algo. Ou seja, eu não posso ser usuário, eu não posso estar na categoria usuário dentro do Instagram, ok? Porque o algoritmo, ele não vai dar alcance para vocês. O que o algoritmo vai fazer como usuário? Ele vai te trazer as melhores experiências de pessoa que está ali só para assistir. Então, eu sou um usuário que gosta de fofoca. O que o Instagram vai fazer? Ele vai começar a me sugerir sites de fofoca, fofoca da vida de famosos, essas coisas toda, porque é isso que ele está entendendo. Agora, existe, então, a opção criador de conteúdo e opção empresa. Qual é a diferença de um e de outro? Sendo que muita gente que cria conteúdo também é uma empresa e vice-versa. O criador de conteúdo, ele é a pessoa que não necessariamente está vendendo um produto, ele está vendendo um serviço. Então, como eu sei que essa oficina tem foco em pessoas da cultura, né, profissionais da cultura, artistas, então imaginem que vocês são criadores de conteúdo. Vocês não estão ali vendendo uma caneca, vocês não estão vendendo um eletrodoméstico, vocês não estão vendendo uma roupa, vocês estão vendendo arte, né? A arte é o conteúdo de vocês. Então, vocês precisam ser criador de conteúdo. Por quê? A empresa, ela é a pessoa que investe. Quem paga as redes sociais, isso todas, são as empresas através de anúncios. Aquele impulsionamento, aquele impulsionar que a gente já conhece, isso são os anúncios.
As empresas pagam, mas, às vezes, não compensa para uma empresa, por exemplo, a Casas Bahia, a Consul. Não compensa, às vezes, para a Consul colocar lá a foto de uma máquina de lavar, injetar dinheiro lá na publicação, anunciar e deixar aí. O que ela faz, então? Ela enxerga criadores de conteúdo que tem um público-alvo, que tem um nicho, que já criaram uma audiência com o seu público, com os seus seguidores. Ela enxerga essas pessoas como uma janela publicitária e aí, então, ela contrata esta pessoa para ser o garoto, ou a garota, é propaganda dela. Porque o retorno que ela vai ter é muito mais direto do que ela simplesmente anunciando uma máquina de lavar. Vamos dar um exemplo disso? Paulo Gustavo recentemente fez uma campanha para a Consul, que assim foi no marketing digital, foi um dos maiores cases de sucesso de 2020, assim, cara, tanto é que era para ser só um vídeo e acabaram amarrando mais 3 aí junto, dado a grandiosidade que foi esse projeto, ao retorno que deu. Então, o Paulo Gustavo, ele não é uma empresa, ele é um criador de conteúdo, né? Ele cria conteúdo humorado. A Consul entendeu ele como uma janela publicitária, foi lá, contratou ele, gravou uns vídeos, umas sketches com ele, para que ele fizesse a propaganda dele. Gente, esse é o mercado. Hoje, para você aparecer na TV, na Rede Globo, é muito caro, entendeu? Então, e aí, e além de ser caro, você não tem certeza que aquele comercial vai atingir toda a massa de público que você deseja. Então, hoje, as empresas elas estão olhando esses criadores de conteúdo, esses influencers, esses micro-influencers, nano-influencers, como janelas publicitárias, ok? E aí, gente, existe uma variedade. Então, por exemplo, você pega a Altiniz fazendo campanha para Authentic Fit, você pega a Kimani, que é uma poeta, fazendo campanha para Netflix, né? Qualquer tipo de manifestação artística você pode pensar aí na rede publicitária, né? Pensar em se vincular a diversas marcas. Você pega aí, por exemplo, o próprio Emicida, que faz muita coisa com a Nike, enfim. Mas eu sei que também tem pessoas que são produtores culturais, que têm uma empresa. Então, se você é uma empresa, você precisa estar lá na opção em Instagram, configurações, conta comercial. A conta comercial é a conta de empresa. O que diferencia isso com o criador de conteúdo? É que na categoria empresa, você consegue gerar anúncios. É igual o Facebook. O Facebook você só consegue gerar anúncio na categoria fanpage, você tendo uma fanpage. E no Instagram você só consegue gerar anúncio na categoria de empresa. Nossa, Nery, mas como criadora de conteúdo, eu também posso impulsionar? Pode, mas o impulsionamento ele é totalmente diferente da empresa. Na categoria empresa, a gente consegue criar uma estratégia de marketing, a gente consegue direcionar para qual público que aquele produto vai, aquela divulgação vai, né? Existe uma série de ferramentas que o Instagram nos habilita para que a gente faça isso, que é o Instagram DS. Como criador de conteúdo, é uma coisa muito mais mínima, né? Ele só te libera ali a localização, qual a faixa etária de idade que você quer, enfim. Ok? E aí, a gente então já entendeu quem somos nós na fila do pão do Instagram. Quem eu vou ser? Eu vou ser usuário, então eu tenho que estar lá como conta pessoal. Eu vou ser criador de conteúdo, então eu tenho que estar lá na minha configuração criador de conteúdo. Eu vou ser empresa, então eu vou ter que estar lá como empresa. A partir do momento, esse é o início. Aí, a partir disso, a gente precisa saber quem é você. Quem é você? O que você quer gerar de conteúdo? Eu, Nery, eu trabalho com tudo aquilo que vocês falaram. Então, quem eu quero ser nas minhas redes sociais é uma pessoa que compartilha saberes voltados ao universo
de comunicação, de hip hop e marketing digital. Inclusive, isso é o que está na minha bio. Mas e você? Você quer ser dançarino, escritor, poeta e lutadora? Na cultura, a gente acaba fazendo muita coisa ao mesmo tempo. E eu sei que essa é a dificuldade da maior parte das pessoas, porque eu dou muita aula sobre isso. E às vezes as pessoas não sabem se diferenciar quem que é o quê, se é pessoa, se é criador de conteúdo, se é empresa, às vezes é os dois. O primeiro ponto é, de tudo isso aí que você faz, o que você quer mais que apareça? Ou quais são as coisas que você quer mais que apareça, né? Então, eu, Nerie, por exemplo, o que eu mais quero que apareça é o meu trabalho como comunicador. Então, é isso que eu divulgo mais. Eu quero que o meu trabalho com hip hop, com empreendedorismo no hip hop, é o que apareça mais. Então, é sobre isso que eu divulgo mais. Mas eu não deixo de postar algum conteúdo voltado ao marketing digital, eu não deixo de postar algum conteúdo voltado à assessoria de imprensa. Então, eu vou intercalando. E também não deixo de gerar conteúdo voltado ao que eu acredito, ao que eu penso sobre o mundo, ao meu posicionamento político. Então, é harmonia. A palavra de ordem é harmonia, mas sempre deixar em primeira mão o que você quer de fato mostrar, ok? Outra coisa é, por que as pessoas te seguem? Você já parou para perguntar por que as pessoas te seguem? Se você não sabe ainda essa resposta, abre uma enquete nos seus stories, pergunta lá para as pessoas, por que vocês me seguem, gente? Eu fiz isso recentemente, eu faço isso de tempo em tempos, eu fiz isso recentemente e é muito engraçado porque isso muda conforme eu vou mudando o tipo de conteúdo que eu gero também. Mas eu sei exatamente porque as pessoas me seguem. O que isso serve para mim? Serve o que eu vou entregar para essas pessoas. No marketing, antigamente, era a gente que dizia o que o consumidor necessitava, que é o outbound, eu esqueci o nome agora. A gente que dizia o que as pessoas iam escolher. Então, a gente que ditava qual era a estante da época. Eu lembro da minha avó, toda estante que aparecia na Casa Bahia, ela ia lá e comprava. Então, porque você era tida como uma pessoa que estava bem de vida a partir das coisas novas que você tinha na sua casa. Hoje não é assim mais. Hoje quem dita o mercado são as pessoas, o público, os consumidores. Ouvi-los é fundamental, fundamental. É óbvio que a gente pode reeducar esse público, mas no geral a gente precisa se comunicar, a gente precisa crescer junto dentro da plataforma. Você cresce com o seu público, então ouvi-los é fundamental. Então vamos fazer esse teste. Por que as pessoas te seguem? E por último, qual que é o seu objetivo? O meu objetivo dentro da plataforma é gerar negócios. É a partir do conteúdo que eu gero que as pessoas enxerguem isso como uma janela, principalmente voltada à educação. Então, por exemplo, eu fui contratada hoje para estar aqui com vocês a partir do conteúdo que eu gero nas minhas redes sociais, como eu fui contratada por um monte de empresas. Esse é o meu objetivo. Eu não tenho o objetivo de fazer campanhas publicitárias. Eu não tenho o objetivo que uma marca, sei lá, qualquer uma marca me chame. Eu não tenho o objetivo de ganhar recebidos, de fazer publi. Eu não tenho esse objetivo. O meu objetivo é trabalhar com formação de saber. Ponto. Qual é o seu objetivo? Pensar em qual é o seu objetivo está muito atrelado ao que tipo de conteúdo que você vai gerar e como você vai se posicionar dentro das redes sociais. E aí eu trouxe alguns cases para que fique visível para a gente. Esse é o Instagram da R Pretas. A R Pretas é uma empresa de 3 mulheres negras, todas formadas em relações públicas. Então, elas geram conteúdo relacionados aos artistas delas, mas elas não deixam de falar sobre o universo que a cerca. Isso é muito fundamental. Esse tipo de comunicação híbrida é muito legal,
Porque assim, hoje você tem uma rede social que você só vende, 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 o alcance é muito menor. Então é legal também que as pessoas, que você estreite a relação com as pessoas. Vamos dar um exemplo. Quando a Magazine Luiza ela deixa de ser só uma empresa, ela deixa de ser só uma empresa de eletrodomésticos e passa a ser uma empresa que enxerga o mundo de outra forma, né? Que tenta entender o mundo aí que está se construindo à nossa frente. Como que ela faz isso? Ela traz, então, o rosto da Luiza Trajano. Durante muito tempo, as empresas não tinham rostos. A gente não sabia quem eram os donos, quem eram os presidentes, o que essas pessoas pensavam. Era tudo muito institucional, né? E aí o público, as pessoas que consomem isso, elas querem saber. O público mudou muito, eles querem saber se essa empresa aí ela tem compromisso com o meio ambiente, ela quer saber se essa empresa tem compromisso com as causas raciais, com as questões de gênero. Então a gente está muito exigente. E pensar, eu estou falando da Magazine Luiza, mas a Magazine Luiza é você. Você, como uma produtora cultural, o seu cliente, ele precisa saber também o que você pensa, quais são as coisas que você dialoga. Então, por exemplo, eu hoje sou procurada porque eu sou uma assessora de imprensa focada em clientes pretos. Então, as pessoas elas já me procuram, elas saem das suas assessoras, né, na grande sua grande pessoas brancas e vêm para mim falando, Nery, eu quero uma assessora preta porque eu quero uma pessoa que entenda a minha linguagem, como que eu me apresento no mundo, como é a minha arte, eu quero essa pessoa. Então, você como empresa, como artista, precisa também dizer quem você é, não só o que você faz. E ali a gente pega, então, a R Pretas, que fala da agenda que está fechada, que fala, que gera conteúdo sobre o trabalho, mas ela também pega ali uma frase da Lília Gonzalez, que é uma mulher negra, né? E coloca ali um pouco, então, aquilo diz o posicionamento político da R Pretas. Isso é muito importante. A Joyce Bert eu uso ela bastante de case de sucesso, porque ela mostra que o Instagram, ele deixa de ser aquela... Em 2017, o Instagram ele começa a deixar de ser aquela rede social só de fotos bonitas, bem conceituadas, com aquela xícara de café no lugar certo, com uma folha do lado, ou aquele livro, aquelas imagens de Tumblr que a gente via, né? Antes tinha o Instagram bonito quando você tinha aquelas fotos bonitonas e tal. Então ele deixa de ser uma rede de imagem para ser uma rede de influência. E aí ele se descaracteriza um pouco, ele se desprende um pouco desse layout bonito e bem feito, esse feed organizado e com as cores tudo uma dialogando com a outra, com aqueles filtros de blogueira. Não, o Instagram ele não é mais essa rede social. O Instagram é uma rede social de alta influência. E a Joyce Bert mostra muito bem isso. Como? Gerando conteúdo diverso. A Joyce, ela usa das maiores estratégias que tem para a rede social Instagram. Uma delas ela gera uma imagem com uma frase. Às vezes, as pessoas elas não vão ler o texto da Joyce. A Joyce tem muito foco em criação de texto. Às vezes, elas não vão ler o texto da Joyce. Então, o que a Joyce faz? Ela cria uma imagem e coloca uma frase. Ela já diz, o texto dela está limitado. E essas frases, essas imagens, elas são altamente recompartilháveis, né? Que gera mais engajamento. Lembrando, toda vez que uma persona, que o seu público, seus seguidores interagem com vocês através de curtidas, comentários, recompartilhamento, você gera engajamento, você ajuda o algoritmo. Aí ela traz ali uma foto dela, né? E coloca um texto. Ela traz ali ela mesma cria um layout, quando ela vai construir textos mais elaborados, ela cria um próprio layout de fazer esses textos.
com uma plataforma que é muito legal eu dizer aqui, que é o Canva. Quem não conhece, dá uma jogada no Google, Canva, C-A-N-V-A. O Canva é uma plataforma de templates para redes sociais. Eles são templates já prontos, você pode mudar também, mas são prontos. E muito influencer utiliza o Canva para gerar os seus conteúdos, porque nem todo influencer é designer, né? Então, o Canva é, assim, a menina dos olhos para quem gera conteúdo nas redes sociais. Por exemplo, a Joyce, quando ela quer criar um texto, ela coloca ali, ela criou esse template, e aí ela faz uma pergunta, onde tem alecrim dourado? E ela discorre no texto. Isso é um conteúdo absolutamente relevante. Não à toa, olha a quantidade de curtidas que ela teve, 2.283. Posso chutar que, com base nessas curtidas, ela deve ter tido cerca de 800 recompartilhamentos dessa imagem e desse texto. Então, isso é muito viral, muito, muito, muito viral. O Félix é aquele lá do McDonald's que eu falei para vocês. O Félix é um humorista negro incrível, incrível. E ele tem usado muito do Reels, ele está usando bastante o TikTok e ele tem usado muito do Reels. Antes ele não fazia isso, ele fazia mais em vídeos, né? E ele gravava a própria voz dele mesmo, ele que criava os vídeos humorados dele. Hoje não, hoje ele está usando um pouco mais do Reels e trazendo o Reels para o TikTok, para o Instagram. Por quê? Porque o Instagram é a força da rede social dele. Um ponto importante de dizer é que, assim, dificilmente você vai ter uma pessoa que é forte em todas as redes. Então, assim, se sinta confortável se você for forte só em uma rede. Não tem problema nenhum. Não precisa ser o rei das redes sociais. O que você precisa é estar em todas, estar nelas, né? É pensar em estratégias, por exemplo, caso você queira aumentar o seu alcance. Eu sou muito forte no Instagram, eu quero ser muito famoso no Twitter. Então, pense em estratégias para o Twitter. Mas não há uma obrigatoriedade, né? O legal das redes sociais é que a gente não seja um refém disso, né? Um viciado nisso. É legal que a gente gere conteúdo, mas que a gente também viva. Acho que esse é o ponto. E aí o Félix, então, ele faz vários vídeos. O que o Félix diz pra gente? Humor. E o humor, você não precisa ser humorista para gerar conteúdo. Você pode trazer humor para o trabalho que você faz. Hoje eu vi um vídeo, eu vou falar dela daqui a pouco, de uma pessoa que traz humor sem ser humorista para o seu trabalho. Então, o Félix, por exemplo, ele não faz texto, o forte dele não é texto, o conteúdo que ele gera é conteúdo em vídeo. E é absolutamente viral. Então, assim, usem dessas estratégias, usem do vídeo, façam uso do TikTok, façam uso do Reels. O Instagram tem uma coisa de que quanto mais recursos você usa do Instagram, mais engajamento ele te dá também. Então, assim, os recursos que o Stories te oferece, os recursos que o Reels está te oferecendo, o IGTV, usem desses recursos. Eles estão lá para serem usados. Se você ficar só usando feed stories, o Instagram, ele não te entende como um criador de conteúdo na sua totalidade. Então, ele vai limitar o engajamento que ele vai dar para você. Jupe do bairro. Amo. A Jupe, eu uso ela em todos os cases, todos os cursos que eu dou. Ela já sabe disso, inclusive. A Jupe é uma cantora, né? E ela usa muitas técnicas humoradas, inclusive, às vezes, de vários tipos, mas, no geral, são bem humoradas. E a Jupe, ela se desprende dessa coisa, e aí, óbvio, a gente pode chamar mesmo de arte, dessa obrigatoriedade de se ter um layout bonito e perfeito. Então, por exemplo, você pega ela aí, quem olha aí fala assim, gente, que imagem é essa de um design, esse designer, como que o designer faz uma coisa dessa? Mas é tudo proposital, né? Então, ela, por exemplo, ela usa de uma estratégia que se chama CTA. O que seria isso? CTA, em inglês, significa Call to Action, que nada mais é do que chamada para atenção. É uma estratégia de marketing
que provoca o público, a sua persona, a interagir com você. E a partir disso, você conseguir gerar leads. Gerar leads é quando você consegue converter uma pessoa a acessar algo que você queira que ela ouça, que ela assista, que ela leia, que ela compre. Então, isso que é um CTA. CTA existem vários tipos de estratégias. Uma delas é aquela que eu queria falar para vocês, que é essas perguntas que as pessoas fazem. Então, as pessoas... Aqui a gente pega, por exemplo, a Jupe, que falou: quem ou que vocês têm ouvido? Então, vocês viram tanto de comentário aí, as pessoas comentando, isso provoca as pessoas a comentarem. Mas, na verdade, aqui ela quer dizer que vocês estão me ouvindo, vocês foram me ouvir, ela converte isso em lead e a pessoa vai lá e, não necessariamente na mesma hora, mas fala: poxa, vou ouvir a Jupe acabou de lançar um disco, vou ouvir ela. Então, é muito legal essa estratégia. Usa outra estratégia de CTA é aquela assim: marca aqui 3 amigos que você se identifica. Por isso que tá rolando muita promoção no Instagram, porque é uma estratégia muito forte de CTA, que é marque seus amigos, indique amigos, né? Quem que te lembra isso? Marque com quem se parece. Ou link na bio, quando você faz um texto e, por exemplo, eu vou dar um curso assim, 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 assado, quiser mais informações, ao invés de eu colocar as informações no post, eu coloco mais informações, link na bio. Eu obrigo a pessoa a ir lá na minha bio, acessar aquele link, ou um e-book, algo do tipo, e fazer com que ela acesse aquilo. Ou o meu site que eu estou vendendo, né? Uma plataforma de e-commerce que eu estou vendendo algo. Então, essa estratégia é uma estratégia muito legal. E aí, os reis dos reis dos reis, já estamos finalizando, os reis dos reis dos reis, que é o cemitério Jardim da Ressurreição. Sim, é um cemitério. Quem não ouviu falar ainda, vai agora lá no Instagram e joga lá, @Jardim da Ressurreição. O social media desse cemitério é um cara gay nordestino, preto, que foi premiado 4 anos consecutivos pelo prêmio Social Media Trends, que é o maior prêmio do marketing digital, como o maior estrategista de marketing nas redes sociais. Então, ele é um cara que está super antenado, isso não é de agora, isso já faz tempo, assim. Eu falo que a Netflix fez escola com ele, assim. Ele está super antenado no que acontece no mundo, no momento, e aí ele usa aquela estratégia para converter em conteúdo, sem perder o respeito, de uma forma humorada. Então, por exemplo, muita discussão sobre as notas de R$ 200, ele vai lá e faz um post: 1 minuto de silêncio pela troca da caixa registradora, pelo troco da caixa registradora. Sempre em trocadilhos com coisas a ver com cemitério, com morte, com silêncio, com paz. Então, ele é muito, muito, muito incrível e super engajado nas causas sociais. Aqui, por exemplo, uma outra postagem, o início, aquelas brincadeiras que as pessoas fazem no Twitter: o início de um sonho deu tudo errado. Então, ele coloca ali a morte, o início de um sonho deu tudo errado, e faz um texto ali, tentando arrumar um contatinho para o Dia dos Namorados, lembrando que é perigoso sair de casa em tempos de pandemia. Olha que cara super antenado e super consciente. Então, não se surpreenda se na hora de encontrar o date, a pessoa da foto for eu, a morte. Assim, gênio, gênio, sigam, se inspirem, porque o conteúdo que ele gera é um conteúdo muito legal. Os conteúdos que são focados no que está acontecendo no momento, como eu disse, são os conteúdos mais virais. Então, discussões que estão acontecendo naquele momento tem muito engajamento. Mas assim, ninguém gosta de mentira na internet, tudo é muito perceptível, né? Ficar forjando coisas, ficar forçando um conteúdo, deixa de soar natural, né? Então tem gente, por exemplo, criadores que querem a gente falar de tudo, sobre tudo ao mesmo tempo. Quem fala de tudo não fala de nada e pode errar bastante no meio do caminho. Então, assim, vamos ponderando. Você não precisa falar sobre tudo, mas de um momento ou outro é legal que você use essa estratégia aí do marketing pontual.
Finalizando, a gente vai falar rapidamente do Twitter. O Twitter é uma rede altamente viral. Hoje, a maior rede viral é o Twitter. Não à toa, fake news está lá. Assim, Zé forjar uma fake news é o Twitter, WhatsApp, corrente de WhatsApp. O Twitter, ele tem uma característica diferente, ele tem um comportamento diferente que é das pessoas, as grandes contas, famosas, interagir com você. Então, as pessoas, elas tiram essa característica glamurosa do Facebook, de que eu sou uma conta, uma influencer com 10 milhões de seguidores, e elas falam sobre o dia a dia, sobre as coisas, as angústias, elas desabafam, elas realmente é uma rede social de desabafo. Então, isso pode ser muito bom, mas como também pode ser bastante problemático. Mas o Twitter é uma rede altamente viral, principalmente porque uma das estratégias do Twitter são as tríades. Eu trouxe uma aqui para mostrar para vocês, que é a minha, inclusive, que são esses fios. O Twitter, como ele tem caracteres limitados, você não consegue discorrer um assunto, né, numa postagem só. Então, criou-se a ideia de você criar fios. Os fios, eles servem quase como uma utilidade pública ou um assunto de alto interesse. Então, quando você quer falar, por exemplo, eu vou explicar, a Nath Finanças, por exemplo, é uma influencer que cresceu muito por conta do Twitter. Então, a Nath, ela discute a relação da população periférica e pobre com dinheiro. Então, ela dá várias dicas. Aí, por exemplo, saiu o auxílio emergencial, ela vai lá e faz uma tríade de como acessar o auxílio emergencial, né? Tríade e fio são a mesma coisa. E aí, para dar um exemplo, eu fiz essa do sabotagem, quando eu trabalhava com ele, eu tive acesso a todo o material inédito dele. Então, eu fui autorizada a tirar uma foto desse acervo da foto da cocaína. Contei uma história ali sobre esse episódio e tal, fiz uma tríade. E assim, eu tinha acho que 300 seguidores apenas nessa época. E aí, para vocês verem como é viral aquilo, assim. Então, o Twitter, ele não tem essa coisa de você só vai ficar muito famoso se você tiver muitos seguidores. Não, você pode ter, sei lá, 10 seguidores, criar um tweet, e se o tweet ficar viral e você acordar com 10 mil seguidores. Porém, o Twitter, ele é muito nocivo, então precisamos tomar muito cuidado. Tanto é que está havendo toda uma movimentação para que o Twitter comece a se responsabilizar pelo ataque que militantes, principalmente pretos, estão sofrendo no Twitter. O Twitter é uma rede muito fácil de você ser cancelado. Eu costumo dizer que quem tem medo de ser cancelado não pode estar no Twitter. Então, vamos ser cautelosos com o conteúdo que a gente gera lá, porque, assim, diferente do Instagram e do Facebook, que o conteúdo que você gera alcança apenas a sua rede, o Twitter não, ele alcança o Twitter como um todo. E aí, nisso vem todo tipo de gente, né, estranha, então tomem bastante cuidado, ok? Mas é uma rede altamente viral, então eu sugiro que vocês estejam lá, sim, com cautela. Bom, é isso. Eu espero que tenha sido proveitoso. Vale lembrar que, assim, é um curso só para Instagram, um só para Facebook e um só para Twitter. Então, eu tentei fazer um mix, um compilado do que eu considero importante para vocês no período que a gente tem aqui estipulado, e espero que seja proveitoso. Eu estou nas redes sociais como @neriebento, meu e-mail de contato é cruchassessoria@gmail. Quero agradecer vocês que ficaram até o final e agradecer também esse projeto incrível que é o Criando Criadores. Um beijo.